Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo bíblico e hoje falaremos sobre a lição 3, que o título é A Natureza da Igreja. Mas antes de darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque, Senhor, nós temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nós temos essa liberdade, Pai, aqui no nosso país. Obrigado por todos aqueles que vão participar, que vão estar, Senhor, assistindo através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, guardando e livrando de todo mal, e que nos venha dar sabedoria, discernimento e compreensão, Senhor, para entendermos a Tua Palavra e qual o Teu propósito para as nossas vidas. É que nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar nosso estudo na lição 3, que nós temos aí o texto áureo, que fala que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim Cristo também. Isso está lá em 1 Coríntios 12, versículo 12. E temos como verdade prática, nesta lição, conhecendo a igreja e sua natureza, em conscientizar-nos da importância de fazer a parte dela. Então nós temos aí também a leitura diária, que é para se ler durante a semana, no qual foi na segunda-feira, foi João 1:1, e a igreja centrada na palavra viva de Deus. Já na terça-feira, temos em Romanos 8:34, que é a igreja na esfera do Espírito. E na quarta-feira, 1 Coríntios 1, de versículo 1 a 3, a igreja como expressão visível e local. E na quinta-feira, nós temos o Hebreus 12:23, que é a igreja em seu aspecto invisível e universal. Na sexta-feira temos Efésios 4:3 e a indivisibilidade da igreja de Cristo. E no sábado temos em Filipenses 2:2 a igreja em busca da unidade. Então nós iniciamos esse estudo, com o texto áureo, a verdade prática e a leitura diária. Então agora nós vamos ler 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27. Porque assim, no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, não só um corpo, e assim Cristo também. No versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, e todos nós temos bebido de um Espírito. Já no versículo 14, já fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E no versículo 15, se o pé dizer, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E já no versículo 16, e se a orelha dizer, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E no versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Já no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E no 19, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já no 20, agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Já no 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça.
e aos pés: não tenho necessidade de vós. Já no versículo 22, antes os membros do corpo, os que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Já no 23, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esse honramos muito mais. E aos que nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Já no versículo 24, porque os que nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra os que tinham a falta dela. E no 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros iguais cuidado uns dos outros. Já no versículo 26, de maneira que em um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, no 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso quer dizer que a igreja é um corpo, e é um corpo com muitos membros. Por isso que nós dizemos que todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo, que normalmente são convertidos e batizados, eles pertencem ao corpo de Cristo, eles pertencem ao corpo da igreja. Então, quando um membro está doente, todos os outros membros ficam tristes, sofrem, como o corpo. Se a gente está com uma dor de garganta, normalmente está febre, todo o corpo vai sentir essa dor e essa febre. Então, por isso que a igreja é igual ao corpo, porque se um está bem de saúde, todo o resto do corpo vai ficar bem de saúde. Agora, se há uma parte do corpo enferma, aí já tem a questão de uma pessoa tanto enferma, todos sofrem com aquela pessoa. Então vamos para a introdução, que fala que o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente, se há muitas características que mostram que é uma verdadeira igreja, contudo, para nós, propósito, aqui trataremos apenas de alguma delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é convencional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Quer dizer, a igreja precisa ter unidade dos membros. Já no item 1, aí de Algarismo Romano, fala que a natureza da igreja é na sua dimensão convencional. Então, número 1, é fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Neste aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, conforme João 1:1. Jesus é a palavra que humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, conforme lá o Efésios 2:20. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma que não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, conforme 2 Timóteo 3,15. A heterodoxia é o desvio doutrinário e a apostasia vem do distanciamento e abandono da palavra de Deus. Já no item 2, habitada pelo Espírito, a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja.
Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence o ser humano do pecado, conforme lá João 16, versículo 8 a 11. É o Espírito Santo quem produz a obra de regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, conforme lá em Atos 16, versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Já no item 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação, conforme Romanos 8,16. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito, conforme Romanos 8,14. E o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito, conforme Gálatas 5, 16, 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando, conforme Atos 1, 8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante à perda de sua essência. Então, como temos aí agora a primeira sinopse, é uma igreja bíblica, é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Quer dizer, quem nos capacita é o Espírito Santo. Temos aí como auxílio teológico na revista, que fala sobre a definição da igreja, de igreja, melhor dizendo. Jesus assevera que em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, palavra de Jesus. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que emprega a palavra grega primária para a igreja eclésia, composta com a preposição ek, fora de, e o verbo kaleo, chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. Nos escritos de Heródoto, Xenofonte, Platão, Eurípides, o uso secular no termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o que se tornaram concidadão dos santos e da família de Deus, conforme Efésios 2,19. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identificada às reuniões desta para adorar e servir ao Senhor. Então nós temos aí a questão da natureza, no item 2, natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Aí fomos no item 2, algarismo romano, e agora no número 1, local invisível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico, ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo suas cartas e determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus, que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2, e aos estrangeiros dispersos no ponto de Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1, 1. Nesse texto, vemos a Escritura se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Já no número 2, as particularidades da igreja local, é o título. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma ou não eram necessariamente os mesmos das outras, conforme Filipenses 4, 3, e conforme 2 Tessalonicenses
3, versículo 11 e 12. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivesse todas sob a supervisão apostólica, observamos que era autônomo em uma relação a outras. Assim, possui uma dinâmica própria, um método que funciona em determinada igreja, pode ser inadequado em outra. Já número 3 fala do título universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também a sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque, nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal é invisível e formada por todos os cristãos. Por isso que na aula anterior, abrindo um parênteses, eu falei sobre a questão da igreja, que é o templo que nós fomos, quando a gente fomos à igreja, nós fomos, na verdade, ao templo orar, porque nós somos a igreja. Então, existe, assim, essa igreja local, mas existe a igreja universal, que é todos aqueles que aceitaram Jesus, não importa a denominação, tá? Inclusive até aqueles que muitas vezes são católicos, mas creram em Jesus Cristo, né? E o que acontece? Eles, de repente não pertencem à igreja de Cristo e são salvos, terão a vida eterna. Então é a questão, né, que a Igreja Universal e Invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, por todos aqueles que já também na glória, né? Aqueles que já faleceram estão na glória, que estão aguardando. Eles também pertencem a essa Igreja Universal, certo? Então, conforme lá Hebreus 12, 23. E se não se limitando somente na dimensão terrena, aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação, é que nós acabamos de falar. Há várias denominações, mas a igreja, ela não, é importante se diferenciar, né? Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A igreja é dividida e as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. Quer dizer, pode acontecer de abrir uma igreja, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que tem a igreja Deus e Amor, eu acho que ainda existe essa denominação, mas eu quase não se vê, mas de repente pode até acontecer fechar esse templo, esse local, né? Essa denominação, que às vezes também em muitos casos de igreja mudar de nome, de denominação. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A Igreja Assembleia de Deus, ela começou como Assembleia de Deus. E depois criou-se a Vitória em Cristo. Entendeu? Que uma raiz, vamos dizer assim, que está a Igreja Assembleia de Deus. Então, muitas vezes, a denominação pode se aparecer, mas a igreja é indestrutível, conforme Mateus 16, 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igreja, contudo são sinagogas de Satanás, conforme Apocalipse 3, 9. A gente vê que tem muitas seitas que eles falam que aquela determinada seita está ali como uma igreja, mas na verdade eles não são uma igreja verdadeira. Não é essa igreja universal que pertence ao corpo de Cristo. Entretanto, com que fará uma igreja ou denominação seja cristã? É a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Quer dizer, ele precisa ser fiel e ter a Bíblia como regra de fé e prática. Aí sim, ela é uma igreja cristã verdadeira, com a sua fidelidade a Cristo. Temos como sinopse, segundo, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. No item 13, Eucarismo Romano, aí da revista, fala que a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja
é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo, conforme lá que nós já lemos, 1 Coríntios 12:12. Jesus diz que um reino dividido não subsistirá. Isso está lá em Mateus 12:25. Esse princípio se aplica à igreja também. É o que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição. Ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar que todos os custos o partidarismo, as preferências e o exclusivismo. Se quisermos preservar a unidade da igreja local, nós temos que aplicar lá conforme Efésios 4:3. Já no item 2, a unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipe: completai o meu gozo, isso palavras de Paulo, para que sintais o mesmo tempo, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Fecha aspas. Está lá em Filipenses 2:2. Esse texto mostra o anseio de Paulo pela unidade da igreja, que, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade pela mesma forma. Cada crente deve buscar isso. E no número 3 temos o título de diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Está lá em João 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância, um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, a unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Quer dizer, nós temos que ter unidade, nós somos diferentes, mas temos que respeitar cada um dos nossos irmãos, em palavra, aqueles que eles possam colocar nas suas opiniões, desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, certo? Então a gente tem que respeitar e procurar, e com uma unidade, com amor, entendeu? Quando o irmão às vezes está fora da palavra, ou vem com alguma coisa que não provém assim da palavra de Deus, a gente tem que ter paciência, pedir orientação ao Espírito Santo e falar com amor, ensinando uns aos outros. Porque não é porque eu sou professor que eu não tenho que aprender, pelo contrário, a gente tem que aprender muito. E cada um de nós necessitamos aprender a cada dia. E toda vez que quando nós lemos a Bíblia, lemos uma revista, lemos um livro, lemos a revista da escola dominical, a gente aprende mais um pouco. E isso às vezes a gente discorda algumas coisas, né, de algum escritor, mas a gente tem que orar e pedir a Deus para que nos dê a revelação, porque a gente também não é dono da verdade. A gente não pode achar que é a nossa opinião, é o nosso achismo, é que nós achamos. Não, não é assim. Então isso é importante nessa unidade na igreja. E temos a Sinopse 3, né, que é a igreja como o corpo de Cristo em sua forma coletiva, que deve zelar pela unidade, da mesma forma cada crente deve buscar isso. Então temos que, aqui ampliando o conhecimento sobre a igreja, a palavra eclésia se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas se reúnem com um propósito. O Novo Testamento, a palavra designa basicamente uma congregação ou comunidade do povo de Deus. As pessoas aceitam a mensagem de Cristo e confiam a Ele suas vidas e se reúnem como cidadão do reino de Deus, conforme Efésios 2,19, com o propósito de adorar e honrar a Deus.
a palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local, conforme Mateus 18, versículo 17 e Atos 15, versículo 4, ou a igreja universal, né? Então, a gente vê isso. Agora, temos como auxílio devocional, entendendo o texto: amai-vos cordialmente uns aos outros como um amor fraternal. Há 3 temas que sempre encontramos junto em passagens no Novo Testamento. O corpo de Cristo é um tom espirituais e o amor. Há razões importantes por esses 3 temas, são inseparáveis. O nosso relacionamento com os outros cristãos é definido pela participação conjunta em um único corpo e é definido com o uso de nossos dons e capacidades para servi-los. Nossa postura para com os outros cristãos deve ser de amor, ativo e cuidado. A unidade, serviço e amor nunca estão separados. Na Escritura, sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Então, cada um depende um do outro. Se você amar e servir os outros, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo, certo? Então, temos conclusão dessa revista que chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos revisar agora o conteúdo que fala sobre a primeira pergunta, né? Que é: qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? A resposta: é uma igreja verdadeiramente bíblica, é firmada na palavra de Deus. Quer dizer, se a igreja é verdadeira, ela tem que ser afirmada na palavra de Deus. A segunda pergunta: o que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito? A resposta: a igreja habitada pelo Espírito, dirigida e capacita por Ele. A terceira pergunta: como podemos falar da dimensão espacial da igreja? Resposta: a dimensão espacial da igreja diz respeito ao seu local ou espaço geográfico. Quarta pergunta: como a igreja universal e invisível é formada? Resposta: assim, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que estão também na glória, conforme Hebreus 12, versículo 23. Agora, a quinta e última pergunta: explique a expressão unidade de essência em relação à Trindade. E a resposta: na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes. Contudo, com uma mesma essência, possuem a mesma substância e um só propósito. Então, nós aí terminamos a lição 3 e na próximo domingo falaremos sobre a lição 4, que essa lição fala sobre o título: A Igreja e o Reino de Deus. Então, nós, na próxima semana, vamos estudar a lição 4 e eu estarei disponibilizando, já nesse domingo, nova revista novamente no grupo da igreja, para que todos possam estar lendo aqueles versículos, aqueles capítulos, né, e versículos que está do Novo Testamento, né, que fala sobre, que antecede de segunda a sábado o nosso estudo de domingo. Então, já sabe, lição 4 na próxima semana, a igreja e o reino de Deus. Correto? Então, agora nós vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula e pedir a bênção para todos nós.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor nos abençoaste, nos guardaste, Ele tem livrado de todo o mal. Muito obrigado por todos aqueles que vão assistir essa live, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que Teu Espírito Santo faça compreender a importância da igreja, a importância da unidade, a importância de compreender a Tua palavra, a importância de sermos fiéis a Ti, a importância de não pecarmos contra Ti, procurarmos ser justos diante de Ti, Senhor, buscando a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus princípios, para crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, cura aqueles que estão enfermos, quer fisicamente, quer espiritualmente, aqueles que estão tristes, amargurados, coloca alegria e paz, dá prosperidade àqueles que estão passando necessidade, que porventura estão com contas, às vezes vencidas para pagar, mas que Tu possa suprir todas as necessidades de cada um. Abençoe os nossos lares, nossos familiares, nos guarda e livra desse mundo mal. É que nós pedimos e peço também uma boa, ótima semana e uma semana próspera. É que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima lição, que é a lição 4. Que Deus abençoe a todos.